Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso DPEM 2020. E nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas sempre lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso DPEM pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanhe a leitura da questão de hoje que diz assim: caso um usuário deseje salvar um arquivo como modelo de texto do LibreOffice Writer, o arquivo será criado com a extensão ODF, certo ou errado? Bem, pessoal, uma coisa muito importante para resolver essa questão é a gente entrar agora dentro do LibreOffice Writer e entender como é a ideia dos tipos de arquivos do LibreOffice Writer. Eu até vou digitar aqui no próprio LibreOffice Writer, aproveitando para dar explicação para vocês. Quer ver? Ó, vamos aumentar o tamanho da fonte e eu dou a explicação. Quando a gente fala do LibreOffice Writer, existem vários tipos de arquivos. Esses tipos de arquivos estão enquadrados num grupo de arquivos chamados ODF, que significa formato de documento aberto. Traduzindo aí do inglês para o português, ODF é formato de documento aberto. Pois bem, nesses formatos ODF existem várias extensões de arquivos, como por exemplo, para texto é a extensão ODT, que é do LibreOffice Writer, que é o editor de texto que eu estou usando agora. Tem para planilha de cálculo, que é o ODS, que é do LibreOffice Calc, que é a planilha de cálculos aí do pacote LibreOffice. Tem outro exemplo aqui bem famoso, o ODP, que é do LibreOffice Impress, que é um editor de apresentação de slides aí bem parecido com o PowerPoint. Além de outros, tem também, por exemplo, a extensão ODB, que é do LibreOffice Base ou LibreOffice Base, que é um sistema gerenciador de bancos de dados. Ainda tem o ODG, que é padrão do LibreOffice Draw, que é um editor de desenhos, bem parecido aí com o CorelDRAW. O que eu quero mostrar para vocês então? ODF, pessoal, não é uma extensão. ODF significa formato de documento aberto e é um grupo que indica as extensões. Então, o ODF em si, que significa formato documento aberto, não é uma extensão, representa o nome de um grupo de extensões, que é formado aí sim pelas extensões ODT para texto do LibreOffice Writer, então vamos marcar aqui do ladinho que é texto, ODS para planilha, que é do LibreOffice Calc, ODP, que é para editor de apresentação de slides, vamos botar aqui a apresentação do LibreOffice Impress, o ODB, que é de LibreOffice Base ou Base, que é um gerenciador de banco de dados, e o ODG, que é do LibreOffice Draw, que é para desenho. Então nós podemos imaginar aqui, pessoal, a seguinte situação: ODF não é extensão, é um grupo e dentro desse grupo tem várias extensões. Lembrando que ODF significa formato de documento aberto. Vamos provar isso na prática agora? Olha só, lá em cima aqui no meu LibreOffice Writer está escrito assim, sem título, porque eu ainda não salvei esse documento. Se eu pedir para salvar agora, clicando aqui no salvar, percebe que aqui embaixo ele diz que vai salvar como um documento de texto ODF, que é o formato do documento aberto, mas com a extensão, olha ali do ladinho, ODT. Então, se eu salvar esse meu arquivo agora como aula, agora nossa, que é o nome da aula que eu vou dar, o nome do arquivo, vamos ver como é que vai ficar lá em cima, ficou aula agora nossa.odt. ODT porque é texto do LibreOffice Writer que eu estou usando. Se fosse planilha seria ODS e assim por diante. Mas percebe que a extensão para texto é ODT. O ODF não é extensão, é um grupo de formatos de documento aberto. Agora sim nós já podemos voltar na questão para dar resposta. Quando ele dizia, caso um usuário deseje salvar um arquivo como modelo de texto do LibreOffice Writer, o arquivo será criado com a extensão ODF. Errado, porque ODF não é extensão. Mas aqui a questão indica uma outra historinha. Ele cita modelo de texto. E modelo de texto não é a mesma coisa do que texto padrão, então vou voltar lá para explicar para vocês. Olha só, aqui essa tabelinha inicial que eu mostrei para vocês é quando nós temos o tipo de arquivo padrão.
padrão de cada um desses programas, certo? Isso é tipo de arquivo padrão. Agora eu vou copiar e colar isso para baixo aqui, ó, porque dentro do ODF também tem os arquivos que servem como modelo. Então padrão a gente já sabe. Agora quando for modelo, a gente vai substituir esse D do meio por T. Olha lá, ó, vamos substituir aqui OTT, OTS, OTP, OTB e OTG. O que significa isso, pessoal? Que quando ele salva como modelo de documento, que vai servir de base para criar outros documentos, aí vem um T aqui no meio que significa template, e template significa modelo. Então, por exemplo, modelo para arquivo de texto é OTT, para planilha é OTS, para editor de apresentação OTP e assim por diante. Então, quando for modelo, a gente coloca no meio, no lugar do D, a gente coloca um T. Então percebe, ó, temos a tabelinha do padrão ODF e as suas extensões para o padrão de cada programa e quando a gente salva como modelo. Por exemplo, para editor de textos do LibreOffice Writer, modelo é salvo como OTT. Vamos testar isso na prática. Ó, lá está ODT lá em cima, não tá? Agora vamos salvar como modelo. Ó. Arquivo, vou pedir para salvar como, e aqui embaixo, em vez de deixar o documento de texto, eu vou pedir modelo. Observa, modelo de documento de texto ODF. Aí percebe que agora ali ficou aula, agora a nossa OTT. Então vou pedir para salvar e a gente vai ver lá em cima como é que vai ficar. Ó. Aula, agora a nossa OTT, porque agora eu salvei como modelo. Então é importante vocês pegarem essas duas tabelinhas, os padrões ODF padrão e os padrões ODF para modelo, E aí a gente mata a charadinha que a questão estava errada, é claro, porque modelo de texto do LibreOffice Writer é OTT. A extensão não é ODF. ODF é o grupo de extensões. Grupo de extensões, formato de documento aberto. A extensão para modelo seria OTT. Beleza, pessoal? Então marcamos como errado, mas super interessante aí para o nosso estudo essa questão. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e lembra também de deixar comentários dizendo o que vocês estão achando dessa série de vídeos. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!